Olá, galerinha linda, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem junto com a sua família, com seus amigos, que tenham curtido bastante a semana que passou e que essa semana que está começando também seja uma semana maravilhosa para todos nós. Bom, hoje eu trouxe aqui para nós aprendermos uma história bem legal que tem como título Josias, o jovem rei. Chegou uma aluna nova para a professora Beth. E aí, quando ela olhou em cima da mesa da professora, ela viu um livro diferente. Ela falou assim: Professora, que livro é esse que você tem aí em cima da sua mesa? Aí a professora falou: É a Bíblia, a palavra de Deus. Palavra de Deus? Sim, é o livro que Deus deu para nós. Livro que Deus deu para nós? Então quer dizer que Deus mandou lá do céu um livro para gente? A professora, não, ele não mandou do céu. Apesar de Deus ser o criador de todas as coisas, criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe, ele não mandou esse livro para nós. Ele inspirou pessoas para escrever este livro para nós. Durante 1600 anos, Deus usou cerca de 40 pessoas para estar escrevendo, através do Espírito Santo, o que ele queria que nós soubéssemos, o que ele queria que a gente aprendesse. Nossa, professora, que legal! É muito legal, porque Deus, dentro da palavra dele, ele nos mostra a fazer o que é certo, nos mostra o que é errado, o que nós não devemos fazer. E para isso, ele nos deixou este livro maravilhoso. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, seja nossa vida secular, nossa vida emocional, nossa vida financeira, nossa vida principalmente espiritual, está dentro deste livro maravilhoso, a Bíblia, a palavra de Deus. E essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela se encontra aqui, na Bíblia, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 22. Então, deixa eu colocar aqui, para mim poder começar a contar a história para vocês. O Josias era um jovem rei, ele era um menino. E Josias, quando ele ainda era criança, com idade de 6 anos, o seu pai, chamado Manassés, começou a governar. E quando Manassés começou a governar, Josias estava ainda pequeno, correndo para lá e para cá pelo palácio, porque já pensou, você é uma criança morando num palácio, aquele monte de quarto, monte de estábulos, cozinha grande, tudo enorme para você poder explorar? Já pensou? Que delícia, que lugar legal! Mas o pai de Josias, o rei Manassés, apesar de muito ocupado, ele não era um rei muito bom. Ele era um homem mau, sim. E o povo lá da terra dele, lá de Judá, não gostava muito dele não, por causa dele fazer aquilo que não agradava a Deus. Ele era um rei muito, mas muito mau. E será que Josias, vendo lá de vez em quando o papai fazer as coisas, será que Josias também ia se tornar um rei mau? Vamos ver. Quando Josias estava com 8 anos de idade, o papai dele morreu. Os seus próprios súditos o mataram por ele ser mau, não só não fazer aquilo que agradava a Deus, ele também estava desagradando o povo. E aí o povo foi e o próprio povo dele o matou. Então Josias estava com 8 anos e Josias foi coroado rei. Já pensou, criança? Você com 8 anos de idade ter que assumir uma nação, ter que cuidar de um povo? Agora imagina, nós que moramos no Brasil, mais de 210 milhões de habitantes, você com 8 anos tendo que governar esse monte de gente? Já pensou você lá na presidência? Se o nosso país fosse uma monarquia e aqui tivesse assim um sistema
o filho do rei herdar o trono e você, seu papai morresse, você tivesse que herdar o trono do Brasil? Já imaginou? Com 8 anos? O que será que você faria? Será que você teria conselheiros para você poder pedir conselho? Ou será que você ia falar assim, agora eu que estou governando, o meu reinado vai ser só bala, pirulito, bombom e pipoca? Já imaginou isso? Pois bem, mas Josias com 8 anos, apesar de o seu papai ter sido mau, ele deve ter aprendido com o avô dele a ser bom, porque o avô dele também foi um homem mau, foi um rei mau. Aqui na Bíblia fala que o avô de Josias, o pai de Manassés, também havia sido Ezequias, havia sido um rei muito mau. Só que o que aconteceu? Deus puniu Ezequias por ele ter sido mau e levou ele cativo. Veio os assírios e invadiram lá as terras de Israel, Jerusalém, e levou o rei e a maioria do povo como cativo. Mas lá no cativeiro, ele começou a ver, né? Deus colocou no coração dele o sentimento de culpa. Ele sentiu-se culpado de que ele estava ali sofrendo, passando por aquilo, por ele ter desobedecido a Deus. E aí ele voltou o seu coração para Deus. Ele se tornou uma pessoa melhor, ele se arrependeu dos seus erros. E com certeza ele deve ter influenciado Josias. Só que ele deve ter falado para o filho dele, Manassés: Manassés, olha, eu fiz coisas erradas, eu adorei a ídolos, eu construí esses altares para outros deuses que não Deus todo verdadeiro, e olha só o que aconteceu comigo. Então, meu filho, se arrependa dos seus erros. Só que Manassés não quis ouvir ele, mas o seu neto, Josias, com certeza ouviu o que o vovô tinha falado para ele. Só que, o que aconteceu? Depois que Josias assumiu o trono, ele começou aquilo que o avô tinha falado para ele, influenciado para ele. Ele viu que no reino lá tinha muitos ídolos, muitos deuses. O povo, Josias estava sendo o rei bom, só que o povo continuava o quê? Fazendo o que era errado. E aí o que Josias fez? Josias foi e falou para o povo, falou: não, nós não vamos mais adorar a outros deuses, nós vamos parar de fazer maldade, nós vamos começar o quê? A adorar o verdadeiro Deus. E à medida que Josias ia crescendo, agora ele já estava com 18 anos, aí que na Bíblia fala, em 2 Reis 22:2, está falando que Josias fez o que era bom de acordo com o seu antepassado Davi, obedecendo ao Senhor em tudo. Então, Josias, ele fez o que era bom perante os olhos do Senhor e não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Apesar do povo continuar fazendo maldade, ele já ter destruído muito daqueles ídolos que seu avô e seu pai tinham deixado lá em Israel, ele estava adorando ao verdadeiro Deus. Só como é que um jovem rei agora poderia reinar sem ter quem ajudá-lo, sem ter em quem confiar, ajudar ele a conduzir aquele povo? Mas Josias tinha alguém que o ajudava a conduzir aquele povo, que era quem? Que era Deus. Deus é que o ajudava a fazer o que era certo, apesar do povo ainda estar com uma natureza pecaminosa, não querer saber de se arrepender. Mas Josias, ele podia falar com Deus, ele falava com Deus em oração: ai, Papai do céu, me ajuda, não deixe de desviar dos seus caminhos, não, me ajuda a conduzir esse povo de maneira certa. E um dia, enquanto Josias orava, ele teve uma ideia e falou: lembrei. Ele chamou seus servos e lhe contou o que tinha em mente. Ele se lembrou que Davi, que
tinha sido um dos seus antepassados, e o seu filho Salomão tinham construído um templo de adoração a Deus. E aí Josias foi e falou com seus servos. O nome dos seus servos era Safã e Ilquias. Ele foi e falou, olha, eu quero que vocês vá até o templo e veja como que está o templo, que eu quero reconstruir o templo. E quando Salomão, que tinha sido filho de Davi, tinha construído o templo de Jerusalém era a coisa mais linda, aquele templo maravilhoso, porque Salomão fez aquele templo para adorar ao Senhor. Era o lugar onde o povo de Israel ia adorar ao Senhor. Só que como o povo, depois que Salomão morreu, veio outros reis, começaram a adorar a deuses estranhos, outros ídolos, aos ídolos das nações ali, dos amorreus, dos amonitas, dos egípcios, eles começaram a adorar a outros deuses, eles deixaram a casa do Senhor abandonada. Aí Josias falou, não, eu vou reconstruir o templo. E aí ele mandou Ilquias e Safã ir lá ver como é que estava. Aí ele viu que tinha ofertas, tinha moedas de ouro, de prata, lá dentro do templo que o povo tinha levado para ofertar ao Senhor. E aí eles viram também que lá dentro do templo estava o quê? Os livros, antigamente era escrito assim, ó, em rolos, em pergaminhos. Eles descobriram que estava lá os pergaminhos do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés tinha deixado, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. E Ilquias e Safã acharam lá no meio do templo, lá jogado, tudo empoeirado, os pergaminhos com o Pentateuco que Moisés tinha deixado, e que era as leis de Deus para o povo seguir. E lá, ó, no livro de Êxodo, estava lá, ó, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Segundo mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Terceiro mandamento: não porás outros deuses diante de ti. E aí, Safã e Ilquias, quando viram lá que eles arrumando, limpando o templo, quando eles viram aquilo, o que eles fizeram? Eles correram e levaram para o rei e leram para ele tudo o que eles tinham achado lá do Pentateuco, as leis que Deus tinha deixado para Moisés. E quando o rei viu isso, ele pegou e falou: não, tem alguma coisa errada. Então quer dizer que tudo que Deus deixou para nós não estamos seguindo. Tudo que está aí no livro sagrado de Deus, nós não estamos seguindo. Não, nós precisamos, o povo, não só eu, mas o povo de Israel precisa voltar-se para o Senhor. E aí sabe o que ele fez? Depois que ele leu, que ele ouviu Ilquias ler lá para ele o livro da lei, ele pegou, convocou todo o povo e pediu para que eles ficassem ouvindo o que ele ia ler. E ele leu as palavras ali naquele pergaminho, todos os mandamentos que Deus tinha deixado para o povo de Israel. E falou: olha, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra deles. Josias agora sabia que Deus castigaria o povo por seus pecados, por aquela idolatria. Ele acreditava na palavra de Deus e sabia também que o povo não tinha se importado quando ele pedira para que eles adorassem ao Deus verdadeiro. Quantas vezes ele tinha falado: gente, vamos voltar a adorar a Deus. O povo estava vendo que ele estava seguindo a Deus, mas o povo queria continuar fazendo o que queria. E a palavra de Deus falou no coração do povo. Depois que o povo viu que o rei lendo e falando dos seus pecados, repreendendo eles, né? Eles sentiram que o castigo de Deus viria sobre eles por causa dos pecados deles.
Então, eles ficaram com medo e eles confessaram a Deus os seus pecados. E houve um verdadeiro arrependimento lá em Israel. E é maravilhoso, crianças, saber que Deus está sempre pronto a perdoar quando há arrependimento. É maravilhoso saber que Ele indica o caminho certo e a maneira correta da gente viver. Então, o rei Josias levou o povo a prometer, amar e servir a Deus. Era isto mesmo que o povo queria. E aí, depois dessa decisão tomada, será que eles iam continuar adorando ídolos? Não, eles viram que aqueles ídolos não serviam para nada. E aí, o rei que já tinha destruído vários ídolos dentro de Israel, agora o próprio povo ajudou ele a destruir os outros ídolos e passaram a adorar o Deus verdadeiro. E às vezes você pergunta, né, crianças, mas professora, o que é ídolo? Para aquele povo naquela época era o quê? Eles levantavam estátuas dos deuses estranhos, dos deuses de outros povos. Por quê? As pessoas achavam que para eles serem abençoados, acontecer alguma coisa com eles, eles tinham que adorar uma estátua, um ídolo. Né? Tinha o Astarote, tinha Baal, Baal-Zafon, que eram os ídolos dos outros povos. Mas o povo de Israel, eles sempre adoraram ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, de tudo que há. E esse Deus, ele não habita dentro de imagem, ele habita dentro do nosso coração. Então, o povo entendeu que eles estavam com o coração cheio de pecado. Aqueles ídolos eram o pecado deles. E hoje em dia, crianças, nós também temos muitos ídolos. Às vezes fala, ídolo, professor? É lógico que tem as pessoas que são católicas que têm lá suas imagens de escultura dentro das igrejas. Mas nós também, às vezes, nós temos os nossos ídolos internos. Às vezes o seu ídolo é aquela bicicleta nova, às vezes seu ídolo é o videogame, às vezes seu ídolo é a novela, às vezes seu ídolo é aquele desenho que você não deixa de assistir, é aquele joguinho que você não deixa de jogar. O que é ídolo, professora? Ídolo é tudo aquilo que eu deixo tomar o lugar de Deus na minha vida. Eu tiro mais tempo para aquilo do que o tempo para eu estar lendo a palavra de Deus, orando, que é falar com Ele, praticando o bem. Quando eu obedeço o papai e a mamãe, eu estou adorando a Deus. Quando eu faço as minhas tarefas diárias, ou seja, arrumar a minha roupa, guardar o meu material escolar, fazer a minha lição lá na escola, obedecer a professora, ajudar um coleguinha que está precisando, não pegar mentira, não falar palavrão. Quando eu estou fazendo isso, eu estou adorando a Deus. Tem 3 maneiras de eu pecar, como tem 3 maneiras também de eu adorar a Deus, que é por pensamento, por palavras e por atitudes. Então, quando eu coloco alguma coisa na frente de Deus na minha vida, eu estou fazendo daquilo um ídolo, porque Deus nos dá o dia com 24 horas. Se eu pego 24 e divido por 3, vai dar 8. 8 horas, que 3 vezes 8 é 24. Não é assim? Continha de multiplicação. Aí eu tiro 8 horas para mim dormir. Digamos que eu dormo das 10 da noite até as 6 da manhã, que é ótimo para todo mundo, 8 horas de sono. Beleza, descansei 8 horas. Aí eu, como adulto, eu tenho 8 horas para trabalhar, não é? Mas mesmo eu tendo essas 8 horas para trabalhar, ainda vai me sobrar 8 horas. Você que é criança, você tem de 4 a 5 horas para estudar, ainda tem o resto, tirando essas 4 ou 5 horas para estudar, para ajudar a mamãe a fazer alguma coisa que precisa, você ainda vai ter 8 horas para brincar. Será que dentro dessas 8 horas que eu tenho para mim brincar, para me fazer tudo que eu quero, eu não posso tirar 5 minutinhos, 10 minutinhos, meia horinha para mim poder estar lendo lá a
Bíblia e procurando saber o que Deus quer para minha vida, porque quando eu faço a leitura da Bíblia, às vezes tem pessoas que falam, ai, mas a Bíblia, lê a Bíblia, esse livro. Porque vê um livro assim, às vezes com a capa escura, um livro assim só cheio de letras, né? Acha que não é um livro legal, mas gente, os meninos que gostam de história de super-heróis, aqui tá cheio de história de super-heróis. As meninas que gostam de história de mulheres valentes, aqui tá cheio de histórias de mulheres maravilhosas, valentes. Então, é só você procurar ler a Bíblia, a palavra de Deus, que você vai ver quanta coisa legal você vai aprender. Quanto mais você lê, mais você vai ficar de acordo com a vontade de Deus na sua vida, porque você vai estar aprendendo a obedecer, a fazer o que é correto, a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, voltando à nossa história. Aí, o povo, quando eles leram lá o Pentateuco, eles viram que os ancestrais, né, o povo de Israel, todas as vezes que eles praticavam pecados, eles levavam um animal, um cordeiro, para ser sacrificado pelos pecados deles. E aí o povo pegou e começou a levar até o templo para o sacerdote poder sacrificar pelos pecados deles, para demonstrar para Deus que realmente eles estavam arrependidos. Então, todos os ídolos foram tirados da casa do Senhor, e aí Josias lembrou para eles também o dia especial que tinha caído no esquecimento do povo, que era o dia da Páscoa, né? Que era quando Deus havia ordenado para o povo oferecer um cordeiro em sacrifício, que foi quando eles foram libertados lá do Egito. E Josias lembrou ao povo a palavra de Deus e houve um pronto atendimento da parte de todos. Assim, eles trouxeram à casa do Senhor os animais para ser usados como sacrifício. Esses animais, crianças, como está aqui na figura, era colocado sobre um altar como sacrifício, conforme estava escrito na Bíblia. Mas hoje, será que hoje, quando eu arrependo do meu pecado, das coisas erradas que eu estou fazendo, das mentiras, dos palavrões, do maltrato com o meu colega, será que eu preciso, para mostrar para Papai do Céu que eu amo ele, eu preciso oferecer um sacrifício, ir lá pegar um cordeirinho e matar? Não, de jeito nenhum. Hoje eu não preciso mais. A partir do momento que eu creio que Jesus é o meu Salvador e que Ele morreu na cruz para perdão dos meus pecados, mas que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para perdão dos meus pecados, eu não preciso matar nenhum cordeirinho. É simplesmente eu crer que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Porque como está escrito lá em João 1:29, que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus, que morreu lá na cruz para perdão dos meus pecados e para a minha salvação. Então, o Senhor Jesus, Ele provou que era Deus, voltando a viver 3 dias depois de ter morrido. E depois Ele subiu ao céu, aonde Ele está até agora, fazendo o quê? O que é que Ele está fazendo lá no céu? Ele foi preparar moradas para nós. Então, Ele está lá no céu preparando um lugar maravilhoso para nós. E para isso, enquanto Ele não volta, enquanto Ele não vem, né, nos buscar, porque Ele falou, olha, depois que Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele falou, olha, agora que vocês creem em mim e não precisam mais oferecer sacrifício, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E vocês fiquem aqui. Mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês fazem o quê? Vocês leem a minha palavra. Que olha só, o que está escrito lá em 2 Pedro 3:18, ó. Crescei na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a maneira que eu tenho para crescer? Para eu saber o que Jesus quer que eu faça? É eu ler a sua palavra. E quanto mais eu leio, mais eu cresço no conhecimento de Deus, sabendo o que é que Ele quer para mim, o que é melhor para mim, para a minha vida, tanto espiritual, quanto física, quanto emocional. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa história e não se esqueçam nunca qual é a maneira que Deus tem de falar comigo. Quando Ele quer falar comigo, Ele usa diversas maneiras. Ele usa um passarinho, Ele usa um cachorrinho, Ele usa pessoas, Ele usa situações, mas a principal maneira que eu tenho de ouvir o que Ele quer que eu ouça, entender o que Ele quer para mim, é eu lendo a sua palavra, eu lendo a Bíblia. E quando eu quero falar com Ele, eu oro, eu converso com Ele. Então vamos fazer isso agora? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor estar dentro do meu coração através do Espírito Santo. Espírito Santo, obrigada pelo Senhor morar aqui e me ajudar a fazer o que é certo. Obrigada, papai, por este livro maravilhoso, a tua palavra que o Senhor deixou para que eu possa entender e saber o que o Senhor quer para mim. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim. Amém. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje e assim como Josias, que vocês tenham o Senhor Deus como o Deus verdadeiro, como o seu Deus, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima lição.